E nós paramos na cidade de Éfeso. Então, vamos colocar aí um mapa para você entender a saída ali de Antioquia, que é, vamos dizer assim, o quartel-general apostólico, né? A cidade em que ali se manifestou o envio para as nações, foi incrível, era realmente uma base fundamental, passou por toda a região da Galácia e da Frígia, como você vê aí, essas cidades, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia. E em vez de ir para Troade como a segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo para em Éfeso e fica quase 3 anos ali ministrando, fortalecendo a igreja, preparando novos líderes e enfrentando um cenário espiritual terrível, porque nós vamos descobrir nesta aula que a cidade de Éfeso abrigava um dos principais centros de idolatria do Império Romano, daquele momento apostólico. Pois é, ali estava uma adoração em que pessoas vinham do mundo inteiro para entregar suas ofertas, se deitar com as prostitutas cultuais. Tudo isso nós vamos explicar na aula de hoje. Então vamos vencer, junto com o apóstolo Paulo, a tal da Diana dos Efésios, certo? Então vamos ler Atos 19, versículo 23 em diante. Diz assim: Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, seus concorrentes, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Pois é, termina todo mundo declarando essa devoção e que lembra muito aquilo que está em Apocalipse, acho que se não me engano no capítulo 18, né, os últimos capítulos, em que os homens na terra, na grande tribulação, vão falar que grande é a Babilônia. Pois é, várias ligações, né, proféticas, mostrando exatamente o poder da idolatria, né, do falso profeta em várias gerações. Nós vemos a ação do anticristo e do falso profeta desde o início dos tempos. Claro que na grande tribulação eles terão todo o poder, todo o domínio mundial. Vamos entender esse conflito. Nós vemos um homem chamado Demétrio levantando todos os seus concorrentes, mas que tinham a mesma profissão, para se unirem contra o apóstolo Paulo, porque ele estava quebrando o poder da idolatria em toda a Ásia. E nós já vemos aí algumas dicas, né, Bispo G, da importância de Diana, da importância do templo de Diana e de que o mundo inteiro vinha até Éfeso para adorá-la. Então vamos primeiro falar desse cara, Demétrio. O que significa Demétrio, Bispo G? Demétrio quer dizer que pertence a Deméter. E Deméter era uma deusa, era a deusa grega da colheita, da agricultura. Inclusive, no panteão, ela é a mãe da Diana dos Efésios. Então você vê que a própria mãe desse homem, Demétrio, já devia ser uma mulher que cultuava Diana dos Efésios, né? Ou conhecida também como Ártemis, nós vamos falar melhor sobre isso, e já pôs esse nome nele de Demétrio. Então você vê já a ligação ali, ela era já algo que estava buscando conflito, né? Então eles viviam gerações, vamos dizer assim, vivendo e dependendo do que faziam para essa deusa. Nós vemos que o principal motivo do discurso
é financeiro. Depois ele até passa um pano, fala, não, mas tem Diana, tem o templo e tal, mas o que pegou ali mesmo foi o financeiro, porque eles viviam da idolatria. Né? E depois nós vamos falar o que são esses nichos. Agora, ele vai falar sobre Diana, sobre todo o poder dela. Afinal, quem era Diana dos Efésios? Então, inclusive, na própria tradução feita, né, na nossa Bíblia, é colocada Diana dos Efésios, mas no original, no grego, é a palavra Ártemis. Como a gente tem uma cultura mais latina, vem de Roma, vem da Itália, Portugal, Espanha, toda essa cultura que é mais nossa, latina, então ela é chamada Diana. Mas no original é Ártemis, que era nada mais do que a filha de Deméter, a deusa da agricultura. E ela era uma deusa ligada à floresta, aos animais, era uma caçadora. Então ela tinha todo esse lado, é um lado assim bem forte culturalmente, até pelo fato que a caça era um atributo dos homens, e ela, como era uma deusa mulher, ela atraía as mulheres também, né? Então a gente percebe assim, né, que a sacada que havia lá era ter uma deusa que era o contraponto do Deus, né? Então, Deus, obviamente isso a gente sabe de onde vem, trazia esse contraponto. Então, está aí essa imagem, né, de Diana dos Efésios. Então, ao redor dela são vários seios. Então, ela era chamada Ártemis Polimastros. Poli, muitos, mastros, seios, porque ela era responsável por alimentar toda a Grécia, toda a Ásia. Então, era a deusa que era cultuada por toda a Ásia. E algumas características interessantes, né, porque ela é uma deusa grega, mas ela tem a cor da pele preta, tanto no rosto quanto nas mãos, né? Então a gente percebe assim um sincretismo religioso daquela época também, né? É uma mistura, né? Uma mistura, E ela tinha um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo enorme, com 127 colunas, cada uma com 20 metros. Um templo que o próprio Alexandre o Grande restaurou após uma guerra. E era um templo, assim, um colosso mesmo. Uhum. Então, as pessoas vinham para Éfeso basicamente por um turismo religioso. Claro, tinha um potencial de negócios, ficava realmente numa região estratégica entre a Ásia e a Grécia, mas o turismo religioso era o principal motivo ali, né? O principal meio de muitas pessoas ganharem, como o caso de Demétrio. E nós vemos também, que interessante, né, Bispo G? Ser construído algo tão colossal, que obviamente atraiu mais ainda as pessoas. Uhum. E nós vemos essa figura feminina, que também nós sabemos que é um espírito de destruição familiar. Uhum. Bom, já de praxe, a adoração desses deuses, principalmente deuses femininos, né, deuses que eram figuras de mulheres, era através da prostituição cultual, ou seja, praticava a prostituição, o recurso ali adquirido pelas sacerdotisas era para investimento na própria religião. E eles também comercializavam nichos. O que é um nicho? Um nicho vem da palavra naos, né, do grego, que quer dizer habitar. Então, é o lugar onde o ídolo habita. E a gente percebe, isso é muito visto, né? Tipo, por exemplo, nós fomos ali em Petra, nessa última viagem, e os templos que tinham ali, que eram colocados em todas as pedras, né, esculpidos nas pedras, vários nichos. Então, era como que algo que era como uma janela colocada, mas não tem saída. E ali naquela base, aquela estrutura, como que uma janela onde era colocado o ídolo, era de prata. Então, você imagina, para cada um dos, vamos dizer, dos ídolos que era vendido, ia um nicho desse, ó, pode ver nessa figura, você vê aí os nichos, que eram os lugares onde eram colocados. Então, o valor de prata para um nicho dessa deusa era um valor substancial. Com certeza, muito dinheiro. E a gente sabe também, por um outro lado, o que era ela, porque tinham, como foi colocado por Paulo em Atenas, a gente sabe que é uma origem helênica, grega. Uhum. Mas vejam o potencial na Ásia, porque ela se tornou a grande deusa. Então, lá tinham milhares de deuses, né, naquela região. Mas para ela ser a principal deusa, então, vejam o contexto do que Paulo iria, de uma certa forma, enfrentar.
de ordem social, financeira e até espiritual, né? Que a gente sabe que isso é algo tremendo. E um lado, Dani, que eu queria até contar uma curiosidade, que ela é uma deusa que ela morre sozinha. Olha. Então, ela caçava e, como uma punição por parte de um dos deuses, transformou a pessoa que ela namorava, que ela convivia, o noivo, em um animal. E ela, sem perceber, ela mira nesse animal a sua seta, porque ela, inclusive, tem uma arma, um arco e flecha, e ela mata esse animal, sem perceber e sem saber que estava matando a pessoa que ela amava. E aí ela fica o resto da vida sozinha. Então a gente vê um contexto e uma marca daquilo que nós chamamos, né, Rainha dos Céus, que é um lado dominador por parte da mulher, que no final despotencializa o homem. Então era uma cultura muito forte na época e hoje ainda, infelizmente, nós sabemos que existe esse lado, né, de, vamos dizer assim, cultural da mulher querer estar à frente do homem. E era também um contexto daquela região. Exatamente. Então era isso que o apóstolo Paulo estava enfrentando. Por trás de todo esse cenário financeiro, econômico, religioso, tinha ali um domínio espiritual muito sério. E nós vamos compreender exatamente a altura desse domínio e como o apóstolo Paulo venceu este domínio e por isso que tem uma capacidade incrível para escrever a carta aos Efésios e explicar mais sobre o mundo espiritual. Vamos continuar lendo então Atos 19, versículo 28, fala assim, que ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Olha que interessante isso, jeito. Aquela confusão, uma bagunça, e tinha gente que estava ali participando daquela arruaça, aquela gritaria. E por que está acontecendo? Não sei, eu sei que alguma coisa está acontecendo, eu estou aqui. Porque a gente viu que é esse contingente do mundo espiritual, a pessoa influenciada pelo sentimento da potestade, da entidade, incrível que isso. havia lá por trás de Demétrio e daquela cultura, daquela região, ele estava possuído realmente, e as pessoas também. Então, todos tinham aquele sentimento de revolta, alguns nem sabiam por quê, mas estavam lá. Então, uma loucura. No Brasil é muito comum ter manifestações, principalmente de ordem política, que as pessoas participam, mas elas nem sabem o porquê daquela manifestação. Né? Estão ali por um mote, mas assim, não sabem o que está por trás, não sabe o que está sendo pleiteado. Então é aquela coisa da ignorância mesmo, né? E o ignorante, ele é conduzido, obviamente, para a massa da confusão para fazer esse volume, que obviamente impactava a cidade. Imagina, a cidade toda vendo aquela bagunça, aquela confusão por causa de um homem chamado Paulo. Realmente é algo que chamou a atenção de toda a Ásia. Isso fez Paulo também ficar mais conhecido ainda, né? É verdade. Com certeza, de alguma forma, também o beneficiou em ser esta figura conhecida. E não adianta. Toda vez que você se levanta para realizar a obra e começa a ter essa dinâmica de alcance, começa a ter prestígio, começa a ter essa visibilidade, vai ter oposição. Não tem jeito. Tem oposição de invejoso religioso, tem oposição política, todo tipo de oposição, mas por trás de tudo isso são domínios espirituais contrários. E esse tipo de manifestação pode acontecer hoje? Com certeza. De outras formas, mas com certeza. Existe perseguição? Claro que existe. Hoje existe. Mas o evangelho está muito mais consolidado. Está, mas não quer dizer que não tenha perseguição, que não tenha poderes contrários ao evangelho. Muitas atividades que nós realizamos, enfrentamos oposição. Então, precisamos entender que não dá para baixar a guarda. Por isso que Jesus disse, né? Vigiar em todo o tempo. Porque você não sabe quando o Filho do Homem vai voltar. Então é um tempo de guerra. Então o teu descanso está na eternidade. Enquanto estiver aqui vivo, você tem que estar com a espada na guerra.
E Paulo fala em Efésios 6,12, uma passagem fantástica, ilustrando essa guerra espiritual. Fala assim, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, e aí está a dica, permanecer inabaláveis, né? Tem que tomar muito cuidado com esse sentimento do já ganhou, né? Já ganhou, já ganhou. Isso é um perigo para a obra de Deus. Não, está tudo certo, já ganhou, garantimos, não. Temos que ficar atentos. A guerra espiritual não acabou, como eu já disse, só vai acabar na volta de Jesus Cristo aqui na Terra. E até uma curiosidade, Dani, você fala, né? Será que acontece isso hoje? Talvez hoje não na extensão que aconteceu naquela época. Mas, por exemplo, a Bispa Liz, ela aos 7 anos, ela era levada por uma vizinha da Igreja Assembleia de Deus. E o pai, a mãe dela, os irmãos iam em outra religião. E ela ia escondida, junto com as meninas que iam lá para a Assembleia de Deus. Bom, quando descobriram, para ter uma ideia, a perseguição e como foi a situação, eles tiveram que mudar de rua. Mudaram de bairro, dada a perseguição das pessoas do bairro, que eram de outra religião, para tirá-los de lá. Então ainda, veja, isso faz uns 26 anos, né? A Bispa Liz tem mais ou menos 26 anos de ter aceito Jesus como Salvador. Então imagina, mais ainda, né? Porque ela aceitou com 20, mas aos 7 ela já ia na igreja da Assembleia de Deus. Então veja que loucura, né? Imagina naquela época, Paulo está chegando, o domínio é completo lá, de toda essa área, né, vamos colocar assim, da cultura grega, os deuses gregos, a mitologia grega. Então ele trazia algo diferente, né? Era um cenário muito mais violento, porque batia de frente com cultura. Quando bate de frente com cultura, foi a reação de Demétrio. Peraí, galera, estão perdendo dinheiro, o que está acontecendo aqui? O cara está vindo com outra doutrina, com uma outra religião. Quer dizer, aquilo, claro, vai trazer um impacto violento. Hoje no Brasil, tem muitas igrejas evangélicas, hoje tem muita oportunidade para uma pessoa ter um encontro com Jesus. Realmente, 30, 40 anos atrás não era essa a realidade. E há países no mundo que não é pregado o evangelho, não se tem liberdade de abrir uma igreja. É verdade. Então ainda há muito para se fazer. Por quê? Porque existem principados que precisam cair por terra para que esse tempo de evangelização, de avanço, seja liberado. E nós vimos aí, Bispo G, Paulo traçando uma hierarquia, né? Diferenciando exatamente os demônios, essas esferas de ações no mundo espiritual. Então ele fala de principados, potestades e dominadores. O que significa cada um deles? Bom, a palavra principado, ela já coloca, né? É o principal, né? O termo arqué, da onde vem o termo arcanjo. Então, se a gente for colocar na hierarquia espiritual, o arcanjo Miguel é um anjo principal. Tanto que na Bíblia ele é falado, o príncipe do teu povo, que ele é realmente um arcanjo. E o outro termo usado também é o termo exousia, que é o termo assim como que governo. Então esse lado do exousia, do governo, é uma autoridade que ela age em determinados segmentos, né? O principado, ele é a entidade mais cultuada numa determinada nação, numa região ampla. Agora, já o governo é uma entidade que age num segmento cultural, pode ser religioso, por exemplo, a potestade dos meios de comunicação, potestade do ar, a potestade da internet e assim por diante. E o outro é o termo quiriote, da onde vem o termo Kyrios. O termo Kyrios, no grego, é o termo Senhor, que é usado para quê? Para Deus, né? O Senhor, no grego. Então, o Quiriote é alguém que domina, é um senhor. É alguém que se assenhoreia da pessoa e domina ela. É uma entidade e uma influência mais pessoal que se apodera da pessoa. Fala em Efésios 1, 20 a 23, que Jesus colocou todo o principado, potestade e dominador debaixo dos seus pés e deu essa autoridade à igreja. Ele é o cabeça da igreja. E fica essa pergunta: eu preciso estar na igreja para ter esta autoridade contra principados e potestades? Precisa, é essencial. Por quê? Porque foi dado a Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, essa vitória.
Então ele venceu a condenação do homem com a sua morte e venceu o diabo e o inferno na sua ressurreição. Então, essa é a prática. Se ele venceu, ele tem poder, está acima dos principados, potestades, dominadores. E ele delegou, porque ele foi estar junto com o Pai, interferindo, para que o homem não ficasse aqui à mercê desses demônios que ele subjugou. A Bíblia diz que eles foram expostos na cruz. O que acontece? Eles têm que ter autoridade, e a autoridade da igreja. Então, o corpo de Cristo, a igreja, onde 2 ou 3 estiverem, é que detém esse poder que foi delegado pelo Senhor Jesus. Então, precisa estar embaixo de cobertura para que você possa exercer esse poder, essa autoridade. Maravilha. E principados e potestades se vence com resistência. A igreja precisa resistir a este ataque, a esta pressão. Um exemplo muito legal, até do Antigo Testamento. A palavra fala que o principado da Pérsia, que existiu 21 dias, Daniel, que esteve ali em jejum e oração, e ele venceu aquele principado e no mundo espiritual liberou realmente a caminhada dos judeus para voltar a Jerusalém, a reconstrução do templo e também a reconstrução dos seus próprios muros. Então isso é importante saber, que fora da igreja você não tem autoridade contra principados e potestades, porque é uma autoridade dada à igreja. E a igreja também precisa vencer, porque tem igreja que está distraída desta guerra, não entende a importância de uma guerra espiritual, de um principado, de uma potestade, de um dominador que age diretamente no indivíduo. Quantas pessoas estão possessas de demônios, são vítimas de espíritos de vício, espíritos de prostituição, espíritos ligados ao medo, ao terror, opressões, espíritos de morte, suicídio. Tudo isso são o quê? São manifestações demoníacas em escalas diferentes e que a igreja precisa guerrear contra estas entidades. E um dado muito importante que você colocou é que algumas igrejas, elas não exercem esse poder, essa autoridade, e aí o inimigo deixa correr normal, porque não cria nenhum tipo de problema, muitas ainda nem evangelizam, não vão nos lugares onde eles têm e exercem esse poder das drogas, da violência, do crime, da prostituição. E algumas igrejas, inclusive, que têm até a conveniência, porque se prostituem, não estão nem aí, estão nos vícios, não criam problema. Por isso que alguns até falam para a gente, vocês veem demônio em tudo. Não é que nós vemos demônio, existe demônio nas coisas mesmo, existem aí. Só que, de repente, quando você não afronta o mundo espiritual, ele não vai se manifestar. Por quê? Porque está, sem perceber, religiosamente, a pessoa está fazendo aquilo que é dela. Eu vou dar um exemplo muito forte dado por Jesus. Ele vai e fala para os fariseus. Os fariseus haviam crido que ele era o Cristo, andaram ali com ele, caminharam, e Jesus fala para eles, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Porque eles falavam que o pai deles era Abraão, e ele falou, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque a religiosidade que eles tinham, mesmo com aparência de bem, eles estavam fazendo a jogada do diabo. Exatamente. Estavam usando o nome de Deus, mas na verdade ali era pura tradição religiosa. E é Jesus falando, é o Filho de Deus. Muito bem, vamos ver o que aconteceu nessa situação, ainda na bagunça lá em Éfeso, a grande confusão. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, e este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por espaço de quase 2 horas, gritando, grande é a Diana dos Efésios. Mais forte que torcida de futebol, hein? O escrivão da cidade, tendo apaziguado, o povo disse, senhores Efésios, quem porventura não sabe de que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? E Bispo G, será que realmente uma imagem de Diana caiu de Júpiter? Então, quando eu li, eu imaginei, falei, será que é Júpiter o planeta? Bom, Meu Júpiter Deus. no planeta não poderia cair, né? Porque Júpiter, pelo contrário, ele é o planeta de maior massa ele atrai, né? A gente teve, ainda no século passado, finalzinho do século passado, caiu um cometa, né? O cometa foi levado, porque ele tem a massa muito grande e atrai para cima. Mas o Júpiter que está sendo colocado aqui era a imagem que caiu do céu do deus Júpiter, né?
e que era a imagem dela que foi dado, né? Que eles acreditavam, né? Então, agora imagina, Bispo G, 2 horas, era muito forte a religião ali, né? Sem dúvida. Você falou jogo de futebol, é 1h30 o jogo de futebol. Cara, 2 horas gritando aquilo e a mesma frase. É assustador mesmo. Imagina o apóstolo Paulo olhando aquilo, que cenário assustador. Você não vê nada próximo com tanta religiosidade em nenhum momento na Bíblia. Em nenhum momento. Você até vê, talvez, os profetas de Baal se retalhando ali no Carmelo, mas eram os sacerdotes, né? Agora, um povo todo, durante 2 horas... Cara, era um cenário muito diferente. E a gente vê, né, esse lado espiritual, né? Então você vê que ele cita alguma coisa, porque havia naquela época como que lendas, né, ligadas a esses ídolos que vinham, caíam dos céus, e tinha até uma conotação, né? O nome era Diopetes Agalmas, que eram imagens andantes. Então elas eram tidas como imagens que vinham do céu e para o quê? Para caracterizar que elas não tinham sido feitas por mãos humanas, tinham vindo dos deuses, para que a idolatria e a adoração fosse voltada para ela. Então era um costume muito grande na época, porque não é só Diana, havia muitas lá que tinham essa mesma origem. Vamos concluir a nossa história? Vamos ler o versículo 36. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, né? Então, já jogaram o negócio para Roma, né? Que se acusem uns aos outros. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Então teve aí um medo, porque esses religiosos sabiam que os romanos eram implacáveis. Começou confusão, se entrou romano no meio, entrou para matar e para acabar com qualquer religião. Inclusive, a gente sabe que no final dos anos 60 para o ano 70, depois de Cristo, o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, foi completamente destruído. Tipo, não tem negociação, Romano não tinha essa não. Então alguém ali sábio, né, se posicionou, alguém que tinha voz entre os efésios, falou, gente, é ok, eles não estão blasfemando contra a Diana, eles estão pregando a religião deles, a fé deles, vamos parar porque tem um principado maior do que o de Diana, que é o principado de Roma, né? Tem um domínio espiritual ainda pior, que é melhor a gente não se meter. É verdade. Que senão vai perder aqui, né? Você vê como o mundo espiritual... O Deus homem, né? O César, cuidado. César, esse é o pior de todos. Quer dizer, olha que movimentação impressionante, né? Para não perder esse domínio cultural, eles ali de estratégia falaram, não vamos meter com Roma, acabou, eles que sejam julgados, e Deus deu ali um grande livramento, né? Deus usou pessoas do próprio povo de Éfeso para livrar o apóstolo Paulo. E nós sabemos que ele foi absolutamente vitorioso, que a igreja de Éfeso é vitoriosa, que nos dá muitas lições sobre como vencer em um ambiente espiritual tão comprometido por demônios. Então saiba, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Mas tem consagração, tem demônio, não sei o que lá. A autoridade da igreja é soberana. Se você faz parte da igreja, você tem autoridade contra esses demônios também. Tá certo? Vamos à revisão da aula de hoje. Estudamos o conflito entre Paulo e os comerciantes adoradores da deusa Diana em Éfeso. Aprendemos que Diana era a entidade mais adorada na Ásia Menor e representava a rainha dos céus, um espírito destruidor da família. Entendemos que a nossa guerra espiritual também é territorial, porque o Evangelho tem poder de quebrar malignidades culturais. O mundo espiritual tem uma hierarquia. No caso dos demônios, as entidades mais fortes são os principados, que têm autoridade sobre uma sociedade e sua cultura. Potestades são poderes demoníacos sobre grupos ou regiões, produzindo um sentimento comum destruidor, e os dominadores atuam sobre os indivíduos.
Concluindo, a guerra espiritual se vence com armas espirituais e resistência da igreja contra as forças espirituais do mal.